Fala turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar Lucas capítulo 2, versículos 1 ao 7, tá bom? Não se esqueçam de antes de começar essa aula, aperta o pause aí, vocês leem em casa toda a história para depois a gente continuar, tá bom? Vamos lá. Bom, qual história Lucas 2, versículos 1 ao 7 conta pra gente? Lucas conta pra gente a história do nascimento de Jesus. Olha que história legal. É uma história muito conhecida, né? O que nós comemoramos no nascimento de Jesus? Nós comemoramos o Natal, não é isso? Nós estamos acostumados a ver no Natal sempre aquela imagem e as músicas falando que Jesus nasceu em Belém e também em uma manjedoura, não é isso? Nasceu em Belém dentro de uma manjedoura. Hoje nós vamos estudar o porquê. Por que Jesus nasceu em Belém e por que Jesus nasceu na manjedoura. Vamos lá? Vamos ler primeiro o versículo 1 de Lucas. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui, ó. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Bom, o que o primeiro versículo está falando? Está falando que o imperador deu uma ordem para que as pessoas voltassem para a cidade dela, porque eles queriam contar quantas pessoas existiam em cada cidade. Aí olha o que aconteceu. Vamos ver o versículo 4 agora. Olha o que aconteceu. No versículo 4. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, que era onde Maria morava, lá em Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada de Belém. Olha só. Então, por causa da ordem do imperador, José e Maria tiveram que sair de Nazaré e ir até Belém para essa contagem. Então, à primeira vista, parece que esse foi o motivo que Jesus nasceu em Belém, porque o imperador deu uma ordem para isso acontecer. Mais ou menos, não é bem isso. Na verdade, Deus usou o imperador para cumprir uma profecia. Profecia é como se fosse uma promessa de Deus para os homens. Então Deus tinha prometido uma coisa a Belém há muito, muito tempo atrás. Há 700 anos atrás, mais ou menos, olha qual foi a promessa de Deus para Belém. Eu vou ler aqui, ó. Isso está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Olha o que estava escrito. Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. E quem é o nosso rei? Quem é o rei de Israel, o rei do mundo? É Jesus. Então, por isso Jesus tinha que nascer em Belém, porque Deus já tinha feito uma profecia, Deus já tinha prometido isso. Então, a mensagem que fica aqui é que Deus sempre cumpre as promessas dele. Não importa o tempo que passa, Deus vai cumprir a promessa dele. Bom, esse foi o nosso primeiro tópico. Nós descobrimos por que Jesus nasceu em Belém. Foi por quê? Primeiramente, porque Deus já tinha feito uma profecia há mais de 700 anos atrás e Deus usou o imperador para fazer um decreto para José ir até a cidade que ele nasceu, que foi Belém, tá bom? Agora, vamos ver o segundo tópico da nossa aula. O que acontece? Por que Jesus nasceu na manjedoura? Vamos ler no versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A estalagem é como se fosse o hotel da época. Então Jesus nasceu numa manjedoura porque não tinha espaço no hotel, entendeu? Olha só, os hotéis estavam muito cheios, então Jesus não teve como ficar bem acomodado. Ele teve que ir para a manjedoura. Parece estranho, né? Porque era Jesus que ia nascer. As pessoas tinham que dar espaço para ele, afinal ele ia ser o salvador do mundo, tinha que ser bem tratado. Mas às vezes a gente faz isso hoje em dia. Pensa bem, ó. A gente vai planejar nosso dia para o dia seguinte. Imagina que você planejou o seguinte, ó. Amanhã eu vou jogar futebol de manhã, ver Netflix à tarde,
e conversar com meus amigos à noite. Repara que você ocupou todo o espaço do seu dia e não teve um espaço para Jesus. E foi isso que aconteceu naquela época. Eles não tiveram espaço para Jesus. Temos que ter muito cuidado para isso não acontecer com a gente. Para a gente encher nossa vida de coisas e a gente ficar sem espaço para Jesus. Então, quando a gente for planejar nosso dia, quando a gente estiver fazendo alguma coisa, a gente tem que colocar Jesus em primeiro lugar. A primeira coisa do nosso dia tem que ser Jesus. Não há possibilidade, não há como a gente ter um dia sem espaço para Jesus, tá bom? Então essa é a mensagem que o versículo 7 deixa pra gente. Que ele nasceu na manjedoura porque não tinha espaço para ele. E principalmente que nós não podemos fazer isso. Nós não podemos deixar nosso dia sem espaço para Jesus. Temos que sempre arranjar um espacinho para Jesus na nossa vida, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Até mais.